Olá, aluno do quarto ano, professores. Estou aqui hoje, para mais uma aula do quarto ano com vocês. O nosso tema hoje, vai continuar aqui com as primeiras atividades humanas. A gente está trabalhando aqui nessa aula, com a unidade temática Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas e com o objeto de conhecimento, que é o nosso tema, Circulação de Pessoas e as transformações no meio natural que vivemos, que esses grupos viviam. A habilidade 4, que está lá no nosso currículo Referência Minas Gerais, e como eu coloquei, dessa habilidade a gente deu o título na aula de As Primeiras Atividades Humanas. Bom, aí eu vou começar fazendo, uma pergunta aqui para vocês, para a gente começar a nossa aula. Você já imaginou o que os primeiros seres humanos faziam para conseguir alimentos? Bom, não é difícil de pensar, mas claro que não era tão fácil também como é hoje. Eles então, esses grupos caçavam, eles coletavam frutos e eles pescavam. E claro que eles não tinham a facilidade que a gente tem hoje, não é isso? De conseguir caçar, por quê? Eles não tinham as ferramentas adequadas para estar fazendo esse tipo de trabalho. Claro que para coletar os frutos seria uma coisa mais simples, não é isso? Mas para pescar também não era tão simples assim como a gente pesca hoje, porque lá os produtos deles, as ferramentas, eram todas feitas lá no começo de pedra, E era ainda uma pedra lascada, porque eles não conheciam, o trabalho com a pedra polida. Mas, bom, e hoje? Na atualidade em que a gente vive, vamos pensar juntos aqui o que seria de nós, em determinadas, sem a gente ter determinadas atividades que a gente pensa que a gente não daria conta de ficar mais sem, Porque essas atividades de determinadas pessoas, de determinados grupos, é o que leva a gente a viver, tão bem como a gente vive hoje, nessa sociedade moderna que a gente vive. Por exemplo, você já pensou como que seria a sua vida, da sua família, da mãe, do pai, sem a gente ir ao supermercado? Onde é que a gente iria encontrar alimentos? E se, eu pensei nessa questão do supermercado, como que seria a nossa vida sem a atividade do homem do campo, que é aquelas pessoas, que é aquele homem, que planta e colhe lá para estar trazendo para o supermercado para a gente estar indo lá comprar? Como que seria, a nossa vida se o fogo ainda não tivesse sido descoberto? E falo mais, a energia elétrica, não é isso? O dia que a energia acaba na casa da gente, toda hora você vai lá no acendedor, não é isso? Para estar tentando ligar, porque a gente esquece. Porque a energia elétrica, ela tornou-se uma coisa inerente nas nossas vidas, que a gente não consegue ficar mais sem, porque eu tenho que carregar meu celular, eu tenho que ver televisão e mais um monte de atividades do nosso dia a dia. E sem o uso do celular e da internet? Vocês já pensaram? Que situação, que a gente toda hora está lá trabalhando, Eu preciso da internet para trabalhar, eu preciso da internet para falar com meus colegas, com a minha família, e assim por diante. E, para fechar, eu diria que o uso de todas as tecnologias, Porque o celular é uma coisa que está muito próxima da gente, mas também eu preciso de outras coisas, De usos tecnológicos, como, por exemplo, o meu próprio computador, a minha televisão, o carro, que eu uso, e várias outras, objetos e atividades que a gente precisa e que a gente necessita dessas tecnologias e que hoje eu vejo que seria muito difícil a gente viver sem elas. Bom, mas nem sempre foi assim, Para os primeiros grupos humanos, utilizar o fogo, consumir frutas e verduras produzidas por agricultores, não é isso? Fazer o uso das tecnologias eram ações,
impossíveis de serem alcançadas, porque isso foi sendo desenvolvido ao longo, né, do tempo, ao longo de muitos, de milhões de anos, né, para a gente chegar nisso que eu comentei com vocês, que a gente já pertence hoje, que a gente tem propriedade hoje. Há milhões de anos, as primeiras comunidades, né, que nós até em outras aulas a gente já discutiu sobre isso, né, essas comunidades humanas, elas enfrentavam muitas dificuldades, tá? Para caçar, para se alimentar, para locomover, por vários motivos, né? Eles não tinham moradia fixa, por isso então, né, eles viviam andando de local para local, debaixo de tempestades, muito frio, né, alimentação escasseava, eles tinham que mudar para outros locais, e aí a vida, né, desse povo realmente era uma vida muito difícil e muito sacrificada. E aí, só para a gente estar relembrando aqui, lembrar que, né, pelas pesquisas atuais, não é isso? É dado que o berço da humanidade, as primeiras populações, os primeiros grupos de seres humanos surgiram lá na África, ou seja, no continente africano. Bom, vamos só dar uma voltada aqui, não é isso? No período paleolítico, algumas comunidades, então, elas eram caçadoras, coletoras e pescadoras. E esses grupos, normalmente, eles viviam em grupos mesmo, porque, né, um ajuda o outro naquilo que era necessário, tá? Eles utilizavam as cavernas como abrigo, né, porque era a única coisa que eles conheciam, e nesse tempo aqui do Paleolítico, eles já conseguiam também fabricar determinadas ferramentas, instrumentos, não é isso? Mas de pedra lascada, porque eles ainda não conheciam o polimento, né, das pedras. E eles aqui também, lá no final desse período, eles descobriram o fogo e dominaram, né, a questão do uso e da produção do fogo. Lembrando, então, que eles eram grupos nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Como que era o cotidiano, né, dessas comunidades lá desse período paleolítico? Veja bem, as pesquisas arqueológicas, né, elas apontam que essas comunidades, então, nômades do Paleolítico, tudo que eles produziam, que eles caçavam, que eles coletavam, ou que eles, né, pescavam, era dividido entre todos os membros do grupo. Então, ali, né, nada era de ninguém. O que eu, né, conseguia caçar, pescar, coletar, a gente dividia entre todo mundo em partes iguais, que todo mundo se alimentava e todo mundo ficava bem ali no meio desse grupo. Uma coisa também que é dada, né, pelas pesquisas, através dos vestígios arqueológicos, né, é que aqui há indícios que já havia uma divisão de trabalho entre mulheres, crianças e os homens. As crianças e as mulheres, normalmente elas ficavam por conta da colheita, de plantar, né, as mulheres tomar conta dessas crianças e tudo. Já os homens, eles responsabilizavam-se pela caça e, claro, também que pela defesa ali dessas comunidades. E como que era a arte, né, nessa época aqui? A arte aqui dentro do Paleolítico, gente, ela tinha, né, mostrava através desses vestígios aqui, que essas comunidades, elas tinham muitas características do modo de vida delas. Essa arte, na verdade, ela foi chamada de arte rupestre, tá? Que são vestígios, desenhos deixados aí nas paredes das cavernas, né? Nas paredes de rochas, onde hoje os historiadores, os pesquisadores estudam para conhecer melhor, né, a vida dessas pessoas lá, né, no passado, lá no Paleolítico, tá? E, na verdade, eles faziam desenhos, né, de várias coisas lá nessas paredes e, através deles, então, esses pesquisadores conseguem chegar, né, e mostrar para nós, né, como é que viviam os nossos antepassados. Aqui tem uma gravura, né, de vários animais, que era muito comum, e de pessoas, né, com as flechas aí abatendo esses animais.
Essas pinturas, então, né, como eu coloquei, registrava-se cenas da vida cotidiana que retratavam objetos de combates, caçadas cerimoniais, tá? Né, os rituais, desenhos geométricos, seres humanos e animais. Bom, já lá na comunidade do Paleolítico, do Neolítico, que foi quando eles descobriram a agricultura e a domesticação de animais, tá certo? Ela começa a ser praticada por volta de 12 mil anos atrás, tá? E com a agricultura e a domesticação de animais, o modo de vida altera muito, ou seja, ele melhora, né? Porque as pessoas já não precisam mais sair, se deslocar constantemente em busca, né, de alimentação. Aí então eles ficam por muito mais tempo num determinado lugar, né, para fazer a sua sobrevivência. E sem contar que a domesticação de animais também já dava a carne como alimentação e ajudava nos trabalhos, né, nas atividades lá da agricultura. Bom, essas comunidades, então, deixaram de ser nômades e passaram a ser o quê? Sedentárias, onde a gente permanece num local só, né, por um determinado tempo ou para sempre, né? Essas mudanças, então, elas acarretam aí um aumento na produção de alimentos e que aí, então, esse povo, né, através da própria arte, eles começaram a fabricar ferramentas, vasilhames, né, para estar acondicionando esses alimentos e, claro, que também fabricar, né, instrumentos que ajudasse ali nessa questão da agricultura, facilitando o trabalho desse povo. Aí agora a gente vai pensar aqui, ó, a gente chegando aqui na América, né? Como que era esse povo, né, que são, de fato, os nossos ancestrais aqui no continente americano? Aí eu pergunto para você já imaginou como que eram as primeiras comunidades que formaram aqui na América? Será que elas eram iguais lá na pré-história? Como que essas comunidades viviam? De que forma eles chegaram aqui no continente americano? E quando chegaram? Bom, uma das principais pesquisas, né, que a gente tem acesso e que são pesquisas mais recentes, é que a ocupação da América, né, a gente tem uma teoria que é chamada da teoria de Clovis, e essa teoria ela foi desenvolvida aí por volta de 1936, 1937. É uma teoria que foi baseada em artefatos, né, em análise de artefatos encontrados em um sítio arqueológico, gente, lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui, né, alguns instrumentos, né, de vestígios de lá, né, que são pontas de lança, que aí eles vão ligando, né, e fazendo o estudo para fazer a datação desses vestígios para estar, né, realmente chegando numa hipótese, numa data provável de chegada de pessoas aqui no nosso continente americano. Existem, né, muitas rotas, tá? Não é uma só, mas eu estou trazendo aqui hoje, na verdade, mostrando que é uma das possíveis rotas, né, de povoamento da América, e por essa teoria, tá certo? Que chama teoria de Clovis, né? E é a teoria em cima desses estudos lá dos artefatos de Clovis, eles chegaram na conclusão que os primeiros grupos humanos, eles saíram lá do continente africano, como eu coloquei para você lá no começo da aula, que a maior possibilidade é que o ser humano tenha surgido de fato lá na África, tá? Eles saíram de lá andando, tá? Normalmente eles eram nômades, então eles saíam à procura de animais, não é isso? Para sua sobrevivência, locais de sobrevivência. Eles então atravessam o Estreito de Bering, é dado que isso deve ter acontecido por volta de 13 mil anos atrás. E o que seria esse Estreito de Bering? Eles saem, né, aqui da África, vêm andando aqui, passando aqui pela Rússia, o Estreito de Bering está aqui. Eles falam que como que foi possível eles virem a pé
não é isso? Passando por aqui, se aqui tinha, né, esse estreito. Fala-se que foi na última glaciação, onde, né, ali formou-se uma placa de gelo, tá? Que deu a possibilidade desses grupos, né, andarem e chegar aqui na América, tá? Aí nós vamos então agora ver se eles chegaram aqui, né, por esse estreito de Bering, como que foi, né, nossos primeiros antepassados. Os primeiros povos indígenas, né, que habitou aqui as terras que hoje são o Brasil, eram de diversas etnias. Os potiguares, tremembés, os tamoios, guaranis, tem os tupis e tem vários outros, tá? Eu trouxe aqui os mais antigos só para a gente ter uma ideia, né, da quantidade de indígenas, né, que habitavam aqui o nosso território, tá? Nessa época é dado que muitos historiadores falam 6 milhões, mas tem livro que coloca que era entre 6 e 5, 3 e 6 milhões de indígenas aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses aqui em 1500, tá? Bom, alguns então, né, como que eles viviam? Uns viviam da caça, da pesca, da coleta, né, de frutos e da agricultura. Então, vocês estão vendo que é muito parecido lá com os nossos povos lá da nossa pré-história, tá? Eles também só praticavam uma economia de subsistência, que isso significa o quê? Não é que a gente só tira da natureza aquilo que eu preciso para a sobrevivência, né, para a minha sobrevivência ou para a sobrevivência do grupo, né, que ali está vivendo. Algumas comunidades organizavam-se para compartilhar tudo que fosse coletado ou pescado entre os membros. Então, quer dizer, tudo também era comum entre eles, o que um caçava era distribuído entre toda a comunidade, e é dado também aqui que também havia a divisão de trabalho. Normalmente, né, frisando, os homens com a questão da defesa e da caça, tá, lá das comunidades, e as mulheres ficavam mais com a parte da agricultura, ou seja, a parte doméstica e com a criação das crianças. Aqui eu trouxe uma imagem de uma vida em aldeia, tá? Gente, então, como que hoje, né, vocês acham que é essa vida, né, dos nossos indígenas hoje aqui no Brasil? A gente sabe, nós ainda vamos em aulas posteriores, a gente vai estar ainda estudando, né, muito sobre essa questão, né, dos grupos que se formaram aqui no Brasil. E claro que os indígenas, né, para nós, eles são povos, né, que fizeram e que fazem toda a diferença aqui no nosso território brasileiro. Só que nós temos que pensar que hoje, né, as políticas públicas, infelizmente, não é isso? A maioria, né, dessas comunidades indígenas, elas têm sofrido muita violência com a questão das invasões de terra desses povos indígenas, com a questão do saneamento básico, com a questão da falta de assistência na saúde, não é isso? Isso está previsto na nossa Constituição, mas infelizmente, né, governo e sociedade, né, não tem dado a assistência que, né, esse povo indígena precisa, de fato, para estar, né, tendo uma vida digna, né, que eles precisam ter aqui no nosso território brasileiro. Então, a gente fala que, infelizmente, né, a maioria dessas tribos, né, ou desses grupos indígenas, tá certo? Desses povos indígenas, eles enfrentam grupos da sociedade brasileira que querem avançar sobre as suas terras para ampliar a questão da plantação deles, a criação de gado, que é muito comum e que destrói, né, realmente essas áreas indígenas, a mineração e o extrativismo, que coloca em risco a posse, né, das suas terras e de suas vidas. Trouxe uma imagem aqui, eu acho uma imagem bastante chocante, né, que é uma área de garimpo ilegal dentro lá da terra indígena, né, Munduruku, no Pará, né. Aí vocês podem, né, olhar com calma aí, para vocês virem aqui, gente, o
que foi destruído, não é isso? Dentro de uma reserva indígena, que por direito essa terra é do povo, né, indígena brasileiro, tá? A nossa aula chegou no fim, tá? Eu espero que em breve a gente encontre novamente para dar sequência aqui no nosso conteúdo aqui dessa habilidade 4. Até então, fiquem em casa e um grande abraço.